Olá, meus caros, tirando a dúvida aqui, deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Nessa edição nós vamos falar acerca da entrevista com os endemoniados ou com o demônio, a pessoa possuída. Se é bíblico isso, e se fazer uma sessão de até mesmo tortura no exorcismo também é, né? Fazer a pessoa então falar algumas coisas por conta de estar possuída, né? Fazia de fato algo que se chama de indução. Vamos ler alguns versículos bíblicos para refutar exatamente essa questão. São Mateus 8,16, que nos diz o seguinte: E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito e curou a todos os enfermos. E ele, Jesus aqui, expulsou com sua palavra. Ele não fez mais nada, ele não fez teatro, ele não fez confronto, ele não fez sessão de tortura com o possuído, ele apenas repreendeu: saia. Com a sua palavra expulsou o espírito imundo. São Mateus, grave bem, São Mateus 8,16. Vamos a outros versículos. São Mateus, no capítulo 8 também, mas no versículo 28. A cura de 2 endemoniados. Tendo ele chegado ao outro lado da terra dos Gadarenos, aqui é o Gadareno, saindo-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. E eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? Versículo 29. Olha que interessante. Jesus nem chegou perto deles para expulsar-lhes, ou expulsar eles. Mas sim, eles já sabiam que era Jesus, filho de Deus. Então já disse: olha, o que nós temos contigo? Por que tu viesse aqui nos atormentar? Eles mesmos falaram. E aí, questão de fazer entrevista, né? Da pessoa ter que colocar a mão na cabeça do sujeito para expulsar. E às vezes balança daqui, balança de lá, como a gente via, né? Nas igrejas, lamentavelmente. Às vezes quase chegava a torcer o pescoço da pessoa. Não era feito com Jesus. Jesus apenas a sua autoridade: saia. E saía. Aqui ele nem precisou fazer saia. Os próprios demônios já estavam aborrecidos com Jesus. Então eles queriam, porque queriam sair de perto de Cristo. Não era um demônio resistente. Era um demônio que queria já sair. Ou demônios que queriam sair. Que aqui diz no versículo 30. Ora, andava pastando, não distante deles, uma manada de porcos. Os demônios lhe rogaram, dizendo: Senhor, se nos expulsa, permite-nos que entramos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. Saindo eles, se introduziram na manada de porcos. Então morreram todos aqueles porcos. Que tratava-se de uma legião que gira em torno de 2.000 pessoas, né? Ou 2.000 demônios no caso. Então, primeiro exemplo, Jesus expulsa com a sua palavra. Segundo exemplo, obviamente real, né? Caso real, os demônios ficam irritados com Jesus, se manifestam e já querem sair. Autoridade de Jesus, né? Diferente de muitos por aí. Outra forma, ou outro episódio que Jesus então expulsa demônios. São Mateus 9,32. Enquanto eles se retiraram, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Possivelmente a mudez era por conta de um demônio. E expulsou o demônio e falou o mudo. As multidões se admiravam, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Quem expulsou? Jesus. Aí os fariseus hipócritas diziam que ele expulsava pelo príncipe dos demônios, né? Então Jesus novamente usa tão somente a sua palavra. Saia. Vamos ainda a outros versículos, e em outros evangelhos também. São Mateus 17, no capítulo 17, como já disse, versículo 15, que nos diz: Senhor, tenha misericórdia do meu filho que é epiléptico e sofre muito, e ele muitas vezes cai no fogo e na água.
eu os trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus respondeu: ô geração incrédula e perversa. Vamos pular no 18. Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino, porque na realidade era um demônio, não era uma enfermidade. E desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e disseram: por que não podemos expulsar? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e esse passará e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e de jejum, ou seja, tem que ter santidade. Jesus novamente utilizou tão somente a palavra, quer dizer, quando há santidade, você só vai na palavra, na autoridade, e os demônios obedecem, porque Deus dá poder para pisotear toda aspa da serpente, todo dado do maligno, inflamado do maligno, e você, obviamente, vence tudo isso. Promessa de Jesus. Do contrário, você não recebe porque não tem santidade. E por isso que é necessário, às vezes, fazer um teatro, às vezes é necessário fazer algo mirabolante que não tem respaldo bíblico. Porque a entrevista bíblica, aliás, perdão, a entrevista que se faz com demônios não existe biblicamente falando. Um pequeno diálogo há, porque Jesus pergunta: quantos são? Os demônios dizem: uma legião. E depois ele dá uma outra fala e repreende, que eu vou mostrar no versículo a seguir. E isso é narrado por São Marcos no mesmo episódio. É narrado de uma maneira diferente naquele caso do Gadareno. São Marcos 5, 8 a 9 e 10. E diz: pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois são muitos. E rogou-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E aí, vendo ou avistando a manada de porcos, foi mandado para a manada de porcos. É o mesmo caso que eu falei lá de São Mateus. Aqui cada evangelista narra de uma forma peculiar, um pouco diferente. Aqui nós temos, por exemplo, São Marcos relatando que Jesus perguntou, fez um pequeno diálogo com um inimigo, né? Quem ele era, qual era o seu nome e tal. Isso é bíblico, não tem pecado isso. Agora, fazer um trabalho de exorcismo que dure horas e horas, perguntando: eu sou homem de Deus, isso não existe. Até porque os demônios, quando disseram que Jesus era filho de Deus, o que queres conosco, Cristo filho de Deus? O que viesse nos atormentar? Jesus não fez indução, Jesus não instigou, Jesus não foi lá e disse: ei diabo, eu sou filho de Deus ou não sou? Não, eles disseram por livre, espontânea vontade, ou pela vontade do próprio Deus, né, que os instigou. Então isso é antibíblico e é exaltação do homem, obra carnal. Examinai a Bíblia, seja bereano, faça que nem o povo de Bereia, examinava, tudo que o apóstolo Paulo falava, se estava de acordo com a Taná, com o Velho Testamento, que na época tinha. Então examinai tudo e reter o bem. Ainda vou citar outros versículos aqui. Agora um versículo que não está no Evangelho, nos Evangelhos. É lá em Judas e que diz respeito à batalha, tanto no céu como outra batalha que ocorreu. Por exemplo, está lá em São Judas, que não é o Judas Iscariote, é o Judas Tadeu, e é só um capítulo. No versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, que não era para adorá-lo, e por isso Satanás trabalhava para que o povo pegasse Moisés para adorar, para fazer sacrifício, endeusar. O que o arcanjo Miguel fez? Não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Ele não tutubiou e muito menos fez aí algo que muitos que não têm o raciocínio divino fazem, né? Brincar com o inimigo, e muito menos induzir o inimigo a fazer aquilo que ele queria. Ele simplesmente, em nome do Senhor Jesus, saia, ou Senhor Jesus, o Senhor te repreenda. Foi isso que ele disse e pronto. Agora nós vamos lá para Apocalipse. Também houve batalha nos céus.
Apocalipse 12, nós vamos ler dois versículos diferentes. No 12, 7, que diz: E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam, que é o arcanjo Miguel também, contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. O dragão, obviamente, que é a grande serpente, Satanás, o diabo, que vai dizer no versículo 9. E no versículo 11 diz: E eles venceram, ou seja, o arcanjo Miguel e seus anjos, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Aquele mesmo sangue que outrora serviu para que os primogênitos não fossem mortos naquela praga dos primogênitos no Egito. Se o sangue estivesse nos umbrais das portas ou janelas, seriam as casas protegidas. Foi nesse sangue, o sangue carmesim de Cristo Jesus, que eles venceram, e pelo testemunho da palavra de Jesus, ou seja, o testemunho dele ter vencido a morte, pegado a chave da morte e do inferno, vencido os aguilhões da morte. E ele venceu Satanás, o arcanjo, por conta disso. Teria outros versículos, mas praticamente daria a mesma coisa, outros relatos dos evangelistas. Fato é que fica comprovado que isso que se faz aí em boa parte de igrejas pentecostais ou neopentecostais, com relação a os endemoniados, as entrevistas e toda a sessão que eu já diria de tortura, é equivocada à luz do evangelho. Com todo respeito, eu aqui fiz dois comentários, aliás, um específico, com relação ao pastor Júlio César, mas não é só ele que faz esse procedimento, tem vários outros aí. Ele aprendeu, com toda certeza, de modo equivocado. Não quero aqui desmerecer o que ele faz de obra assistencial, de ajudar o pobre, de pregar nas comunidades e ganhar almas para Jesus. Mas o procedimento de fazer entrevistas longas, de fazer isso aqui, agora tem uma arma aqui, né? Porque está lá em Efésios que nós temos a armadura de Deus, mas aquilo é espiritualmente falando, não se materializa, né? É necessário fazer esse simbolismo. O simbolismo já está na própria palavra. Fazer isto, fazer aquilo, fazer entrevista longa com um demônio, dizer, olha, eu sou de Deus ou não sou? Se eu não sou de Deus, tu não toca na minha gravata, como tem um outro vídeo dele. Se eu não sou de Deus, aonde que está isso? Jesus fazia isso. Paulo disse, sede os meus imitadores, assim como sou de Cristo. Paulo também não fazia isto. Se Paulo não fazia, ele era seguidor de Cristo. Logo, nós devemos ser seguidor de Paulo, porque ele era seguidor de Cristo, que não fazia esse tipo de procedimento com relação a entrevistas e até mesmo com esses confrontos aí simbólicos, até muito futuristas, ou melhor dizendo, que remete a desenhos animados, remete a quem viu quando era criança Power Rangers, a Superman, a Dragon Ball Z, remete a isto. É só você fazer a comparação. E ainda me surgiu agora, na lembrança, um outro versículo que muitos utilizam de uma maneira equivocada para dizer que esses feitos são respaldados pela palavra, né, que Jesus aprova isso, tal, que é o clássico lá de São João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. 12 até o 14. Nós não podemos de maneira alguma tirar um texto fora do contexto. Jesus está falando de promessa de Consolador, de Espírito Santo e da promessa dele de voltar, segundo advento. Você vai ler os versículos anteriores, Jesus está falando disso. Eu vou para a casa do meu pai, lá tem muitas moradas, preparava-vos lugar, etc, etc. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Filipe intromete, quando Jesus disse que o Pai estava ali, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Eu estive tanto tempo convosco que vós não percebesse, porque quem via Jesus já via o próprio Pai, ambos era a mesma coisa, Deus e tal. E ele faz aquela promessa derradeira no fim, dizendo, olha,
Aquele que crê em mim fará obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Mas quais são essas obras que o próprio Jesus fez? Expulsar demônios, curar, libertar, salvar. Quais as obras que Jesus fez? É a grande questão. Fará maiores do que essa. E o fazer maior do que essa é, vamos dizer assim, colocar elementos a mais. Por exemplo, na questão da entrevista de demônios, é nesse sentido? Ou é fazer mais obras maiores do que essa no sentido de multiplicidade? Jesus fez 30, 40 milagres. Me parece que é isso. Então, fazer maiores obras que ele fez é fazer mais de 40 milagres. E quantos homens de Deus, instruídos por Deus, usados por Deus, fizeram ao longo dessa história toda que nós temos desde quando Jesus faleceu até agora, até mesmo na igreja primitiva. Jesus ressuscitou mortos, Paulo ressuscitou mortos. Os lenços e a sombra do apóstolo Paulo curavam. Isso é fazer obras novas, maiores. E a questão não é só na qualidade. Está ligado, às vezes, o que Jesus quis dizer ali, à quantidade de milagres. Fará maiores obras. Maiores. Maior, não é menor obra. E a maior obra, ela é tanto na questão de multiplicidade, daquilo que Jesus fez, e também em algo que seja, de fato, maior no sentido de levar o pecador ao arrependimento. Deus pode usar de várias maneiras, por conta do seu Espírito, por meio dos dons. Isso é inquestionável. Agora, colocar elementos meramente humanos para incutir na cabeça dos outros que seja coisa de Deus, isso não é. Porque se você for estudar, você aprende as técnicas de fazer exorcismo, você vai lá no terreiro e vai ver que o que se faz lá no terreiro, até mesmo manifestação do Espírito, falando em línguas e tal, é a mesma coisa ou coisa parecida que acontece na igreja. O diabo copiando. Pois é, se o diabo copia, você que tem o Espírito de Deus jamais pode fazer a mesma coisa que seja do inimigo. Você não pode ir lá no terreiro copiar. Porque muitas coisas que acontecem, são coisas de terreiro, meus caros. Só analisar. Eu, por muito tempo, eu vi pastores pregando e fazendo essa questão aí de expulsar demônios. Uma vez teve um que pegou vamos dizer que isso aqui é um litro de água, né? Uma garrafa de 1 litro de água. Aí ele pegou, fez um furinho com uma caneta ou com algo que ele tinha e começou a jogar assim, ó. E quando ele jogava assim, os demônios caíam. Aí você ia analisar a vida dele, não era lá aquelas coisas, espiritualmente falando, e depois ficou comprovado que aqueles demônios que sempre caíam era já combinado, porque a pessoa sempre estava na sua casa. E aí ele fazia entrevista com aquele demônio, como se o demônio fosse a verdade, não Jesus. Como se a palavra não valesse mais do que o próprio Jesus. Às vezes o culto, ele é pautado mais na fala do diabo do que de Jesus. Às vezes o pastor fica lá 1 hora, 2 horas de sessão de exorcismo, ouvindo o que o diabo fala e nem prega a palavra. E aí é de Deus? O Satanás ali que está se manifestando é o pai da mentira. Você vai acreditar? E aí o pastor fazia o seguinte: olha, aqui tem um irmão que Deus está me revelando que algo vai acontecer com ele. Fala, isso não é verdade, Satanás? E me diz uma coisa, qual é esse demônio? É o Pombagira. Combinação. Não tem respaldo bíblico. Nenhum servo de Deus foi consultar o diabo para dizer que Deus estava com ele. Nenhum. Aliás, nós tivemos um, né? Mas ela estava sem o Espírito de Deus, que foi Saul. Foi consultar a Petonisa e lá viu que era para ir para a guerra. Salomão mandava, já estava morto, era o próprio inimigo enganando, foi e perdeu. Esse é um exemplo de um personagem bíblico. Agora, no Novo Testamento, e que se deu mal. Agora, no Novo Testamento, nós não temos nenhum exemplo nesse sentido. Até porque os irmãos ali não queriam se dar mal. Aliás,
Se nós colocar Judas, que o inimigo entrou nele e ele fez coisas erradas, poderia ser, né? Mas os demais que permaneceram não fizeram isso. Quem tinha o Espírito de Deus não fez isso. Paulo se maravilhou quando foi arrebatado ao terceiro céu. Não foi quando ele estava entrevistando o demônio, quando ele mesmo expulsou daquela menina, né? Que ela é idólatra, que tinha costume de fazer bruxaria, feitiçaria. Ele não fez entrevista, porque ele tem o Espírito de Deus que lhe avisava. Então fico com essas palavras. Eu poderia aqui falar várias outras coisas para lhe convencer que essa prática é equivocada à luz do Evangelho. Ah, mas o irmão é uma benção. O irmão pode ser uma benção. Isso não quer dizer que ele não esteja sujeito a erros. E que, de fato, ele não esteja até mesmo pregando uma heresia. A fim de atrair fiéis, lhe dar um belo dízimo e ele viver à custa. Não quero dizer especificamente no caso do Júlio César, estou dizendo que tem alguns que assim fazem. E como Júlio César aprendeu, está equivocado à luz da palavra. Mas se ele quer seguir, siga. Agora rasgue a Bíblia, porque na palavra não existe. Lembrando que eu fui obreiro da mesma instituição com ele, da Deus de Amor, que possivelmente ele foi expulso, senhor Júlio César. Porque a IPDA veda isto. Veda esses extremismos aí que às vezes é mais para o homem se aparecer, colocar como centro do culto do que cultuar o próprio Deus. Até porque o missionário Davi Miranda nunca fez isso, pelo menos desde que eu conheço por gente, tendo inclusive uma tia que é da Igreja Deus e Amor há mais de 30 anos atrás, nunca se ouviu falar que ele fazia isso, ok? Abraço, espero que tenha respondido, tirado a dúvida aí, principalmente desses irmãos que são da Igreja Santidade e Arrependimento, que às vezes não examinam muito bem a palavra de Deus. Teve um que até falou em comentários aqui dizendo: ah, mas Isaías, Deus cobrou dele e mandou ele ficar nu, como Esaú, para profetizar. Meu caro, não busque aquilo de uma maneira literal. O ficar nu é tirar as vestes oficiais. Por exemplo, um policial sem farda, ele está nu, porque não está com a farda oficial. E naquele tempo, estar nu, ela de fato não está com aquele roupão todo. Está com uma roupa mais leve, a roupa de, vamos dizer assim, de pijama, né? A roupa do interior dele. Enfim, então analisar bastante as coisas e não complicar aí, né? Dê o seu like ou dislike, se inscreva e até a próxima.